Me conte aí quais são os seus pontos fracos. Levanta a mão agora, quem já foi numa entrevista de emprego e o coração gelou quando escutou essa pergunta. Pode levantar a mão aí, você que está aí me assistindo, levante a mão. Essa pergunta é uma pergunta chata, porque as pessoas, todo mundo tem defeito, né? Mas para a gente falar qual é esse defeito na frente do recrutador, é difícil, né? Porque a gente não quer falar, a gente só quer falar o que a gente é bom, a gente não quer falar o que a gente é ruim. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Vamos embora! Se você já foi para uma entrevista de emprego, você pode ter respondido o quê? Que você é perfeccionista, aquelas respostas clichê, né? Perfeccionista, padrões elevados, né? Padrões muito elevados, que você trabalha muito, que você talvez tem medo de falar em público. Eu já ouvi todas essas respostas aqui, eu já ouvi. Celina, está errado? Olha, errado não tá. Está incompleto. Percebe? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando que está incompleto? Porque ponto fraco não é traço de personalidade, percebe? O que eu quero dizer com isso? Traço de personalidade é tudo aquilo que você pode corrigir e melhorar, percebe? Já é uma coisa que, assim, já está dentro de você, faz parte da sua essência, e você não vai mudar, ao menos que você queira. Se você é uma pessoa perfeccionista, se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que tem padrões elevados, isso quer dizer o quê? Que você é assim toda hora, entende? Então, se você fala assim, olha, eu trabalho muito, né? Eu sou workaholic, eu tenho medo de falar em público. Isso quer dizer que você tem medo de falar em público todo dia, tem medo de falar em público sempre, entende? O ponto fraco, ele já é um pouco diferente. Ela é a parte mais vulnerável que você pode ter e que acontece em situações específicas. Então, se acontecer algo, uma situação X, certo? Você tende a agir dessa forma. Mas não quer dizer que você é sempre assim. Entendeu? Você consegue ver a diferença? Você conseguiu perceber a diferença entre traço de personalidade e ponto fraco? Então, qual que é o segredo aqui? Não tem problema você ser ansiosa, não tem problema você ser perfeccionista, não tem problema você ter medo de falar em público, não tem problema você trabalhar demais, tá? Não tem problema. O que tem problema? Você acabar aí, entende? Essa resposta, ela está incompleta. Então, você fala assim, eu sou ansiosa, eu tenho medo de falar em público, eu sou perfeccionista, eu trabalho demais. Continue a resposta. Aqui, você precisa demonstrar que você identificou isso, que existe uma situação específica, uma situação esporádica que acontece, e aí você age dessa forma, e você precisa demonstrar como que você está fazendo, o que você está fazendo para melhorar isso. Aí a sua resposta vai ficar completa. Consegue ver a diferença? A pessoa te pergunta, qual que é o seu ponto fraco? E aí você vai falar, eu sou muito ansiosa. Não, isso aí tá errado. Aí você vai falar, olha, eu já percebi que nessa situação XYZ, você conta ali qual é a situação, eu fico ansiosa por causa disso, disso e disso. Mas eu percebi que isso estava prejudicando o trabalho, e agora eu estou fazendo isso, isso e isso para deixar de acontecer. Entendeu? É assim que você tem que fazer. Tá bom, Celina, eu já entendi como que eu tenho que responder, mas como que eu faço para saber qual que é o meu ponto fraco? E aqui eu vou te dar uma dica de ouro. Pega um papel e uma caneta e faça uma lista de tudo que já te preocupou no passado e tudo que ainda te preocupa no presente, tá bom? E aí você vai fazer o quê? Você vai circular aquelas coisas que só acontecem em determinado momento. Então, você olha lá e fala assim, olha, isso aqui não é sempre que acontece. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público, mas eu só tenho medo de falar em público quando eu estou falando para, tipo, 50 pessoas. Se eu estiver falando para 5 pessoas,
Eu não tenho medo de falar em público. Entende? Então, já é uma situação esporádica. E aí, o que eu faço para melhorar isso? Ou então, você trabalha numa empresa, né, numa multinacional, e ali dentro da sua empresa, na sua zona de conforto, com seus colegas de trabalho, em reunião, tá tudo certo. Mas se você tem uma reunião com a matriz da empresa, que é na Alemanha, sei lá, tô inventando aqui. E aí você tem que falar em inglês, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Pessoas de cargos muito altos na empresa e você se sente meio assim. Então, nessas situações, tá? Você tende a ficar mais ansiosa, mais nervosa, com medo de falar em público, mas aí você está fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa para melhorar. Percebeu? Então, você vai fazer o quê? Vamos voltar lá. Você vai, então, circular coisas que só acontecem em determinadas situações, tá bom? E aí você vai fazer o quê? Vai escolher um ponto fraco do passado e um ponto fraco do presente. E com base nisso, você vai criar as suas respostas. Você já tem que ir para a entrevista com as respostas já feitas na sua cabeça, tá bom? Com as situações, tudo para não correr o risco de você, né, te dar um branco, enfim, na entrevista. Beleza? E agora, a cereja do bolo. Eu vou te dar uma estrutura para você conseguir responder isso sem problema nenhum. Então, vamos lá? Vamos montar a frase? Eu vou usar aquele exemplo que eu acabei de criar aqui da matriz da empresa, que fica na Alemanha. Então, vamos usar essa situação. Você vai começar assim. Em situações onde eu tenho que fazer reuniões com o pessoal da matriz que fica lá na Alemanha, eu costumo ter vergonha de me posicionar, porque eu tenho que falar em inglês e tudo mais. Isso faz com que pareça que eu tenho medo de falar em público. Aqui você coloca o seu ponto fraco, tá? Isso faz com que eu pareça que eu tenha medo de falar em público. Por conta disso, eu percebi que eu não estava dando chance de me posicionar e de demonstrar que eu realmente entendo daquilo que está sendo discutido. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a praticar, eu pego a agenda da entrevista, né, que o cronograma da entrevista é ótimo, da reunião, o cronograma, eu vejo o que vai ser discutido, a pauta, né, da reunião, o que vai ser discutido, já me preparo antes, em inglês, para isso me dar mais confiança para eu conseguir me posicionar melhor nessa reunião. Pronto. Então, em uma situação específica, eu fui lá, aconteceu essa coisa, eu percebi, mas agora eu estou fazendo dessa forma e eu estou vencendo na vida. Simples assim. Percebeu? Então, eu vou repetir. Você começa em situações onde, e aqui você vai inserir o contexto, qual que é a situação. Eu costumo agir de tal forma. Aqui você coloca a forma como você costuma agir. Isso faz com que eu pareça, aqui é o momento de você colocar o seu ponto fraco, tá bom? Por conta disso, eu percebi que eu estava ou não estava fazendo tal coisa, e agora eu faço tal coisa e venci na vida. Simples assim. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte aí pra mim, comenta aqui embaixo, diz pra mim se você falava desse jeito, não falava desse jeito, como que você vai fazer agora, e se inscreva no canal. Toda semana tem aula express aqui pra você. Um beijão e até a próxima semana.